tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de Gestão Empresarial e Turismo, e hoje estamos iniciando a terceira aula de Elementos Históricos e Culturais. IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cidadania, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IFAM proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. O IFAM zela pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do patrimônio cultural brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, representada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Pioneiro na preservação do patrimônio na América Latina, o Instituto possui um vasto conhecimento acumulado ao longo de décadas e tornou-se referência para instituições assemelhadas de países de passados colonial, mantendo ativa a cooperação internacional. O IFAM possui 27 superintendências, uma em cada unidade federativa, 28 escritórios técnicos, a maioria deles localizados em cidades que são conjuntos urbanos tombados, as chamadas cidades históricas. 5 unidades especiais, sendo 4 delas no Rio de Janeiro e uma em Brasília. No Rio de Janeiro, nós podemos localizar ali no Centro Lúcio Costa, Sítio Roberto Burle Marx, Paço Imperial, Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular. Em Brasília, o Centro Nacional de Arqueologia. O IFAM também responde pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos na lista do Patrimônio Mundial e na lista do Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, conforme Convenção da Unesco, respectivamente a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 e a Convenção do Patrimônio Cultural e Imaterial de 2003. Bom, vamos entender um pouquinho da parte histórica. Desde a criação do Instituto, em 13 de janeiro de 1937, por meio da Lei número 378, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas, os conceitos que orientam a atuação do Instituto têm evoluído, mantendo sempre relação com os marcos legais. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, define o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais. E ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Nos artigos 215 e 216, a Constituição reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer as formas de preservação desse patrimônio, o registro, o inventário e o tombamento. Como é feito este controle pelo IFAM? Então, no caso de não haver impugnação, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará que se proceda à inscrição da coisa no componente livro do tombo. Caso haja impugnação, é obrigatório o parecer do órgão técnico-cultural responsável, Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
Havendo impugnação pelo proprietário à solicitação de tombamento, por exemplo, na esfera federal, cabe ao Conselho Consultivo do IPHAN decidir acerca do tombamento. Se a decisão for contrária ao tombamento, o processo será arquivado. O órgão também pode decidir pela anulação do processo, caso este esteja eivado de ilegalidade. Contudo, se a decisão for a favor do tombamento, o parecer com os documentos e relatórios será submetido à apreciação do Ministério da Cultura para homologação. Não existe apenas um livro do tombo, eles são divididos aí conforme o material a ser inscrito. Então, nós temos o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, o livro do tombo histórico, o livro do tombo das belas artes e, por fim, o livro do tombo das artes aplicadas. Bom, nem tudo que é solicitado é aprovado. Então, a título de exemplos, podemos citar o caso julgado em 2013 pela desembargadora Vanessa Andrade, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A desembargadora anulou ato de tombamento, uma vez que o bem imóvel que seria tombado não teria qualquer relevância histórica ou social para o país, não existindo provas de seu relevante valor cultural. Abre aspas. Se não está o imóvel inserido em conjunto histórico e, ainda, se visto de forma individual, os elementos considerados não demonstram de forma concreta qualquer submissão a uma proteção cultural, que não sobressai perante qualquer grupo histórico ou momento social. O ato administrativo de tombamento pode ser anulado. Fecha aspas. Agora que nós já entendemos todas as particularidades do IPHAN, vamos entrar na Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é uma agência especializada das Nações Unidas, ONU, com sede em Paris, fundada em 4 de novembro de 1946, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais e humanas e comunicações e informações. As atividades culturais procuram a salvaguarda do patrimônio cultural, o estímulo da criação e a criatividade, e a preservação das entidades culturais e tradições orais, assim como a promoção dos livros e a leitura. Em matéria de informação, a Unesco promove a livre circulação de ideais por meios audiovisuais. Fomenta a liberdade de imprensa e a independência, o pluralismo e a diversidade dos meios de informação, através do Programa Internacional para a Promoção da Comunicação. A Unesco persegue seus objetivos através de 5 grandes programas. A gente já falou anteriormente: educação, ciências naturais, ciências sociais e humanas, cultura e comunicação e informação. Esses projetos são patrocinados pela Unesco, que incluem programas de alfabetização, técnicos e formação de professores, programas científicos e internacionais, promoção de mídia independente e liberdade de imprensa, projetos de história regional e cultural, promoção de diversidade cultural, tradições de literatura mundial, acordos de cooperação internacional para garantir o patrimônio cultural e natural mundial, patrimônio mundial, e para preservar os direitos humanos, e tenta superar a divisão digital mundial. E também membros do Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas. Para fazer tudo isso acontecer com DEFAT, IPHAN, Unesco, existem legislações, regras e leis para fazer esse cumprimento.
Legislação. O processo administrativo que precede o tombamento é um ato gestacional, imprescindível na medida em que garante a observância do princípio constitucional do devido processo legal, assim como os princípios da legalidade e da publicidade dos atos administrativos. O processo pode dividir-se em 5 fases. Fase da instauração, fase de impugnação, fase de decisão, fase de homologação e, por fim, a fase de concretização, que é o tombamento. Bom, turma, encerramos mais uma aulinha. Espero que vocês tenham entendido, mas nos encontramos na aula online para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada!